aqui de volta para mim. Josias, interessante a fala do Lula, né? Ele está falando ali, foi no discurso de abertura, depois a reunião ela é fechada, a gente não tem mais acesso à conversa dele com os ministros, mas ele coloca, né? Ele fala, nós não queremos briga, não sei o lado de lá. E aí ele começa a emendar, ele diz, não queremos briga com a Venezuela, não queremos briga com os Estados Unidos, não queremos briga com a China. O Lula está seguindo a cartilha da diplomacia, né? A diplomacia traz o seu objetivo dentro do nome, né? Para funcionar precisa ser macia. O Lula está seguindo essa cartilha e a questão é saber se ele vai conseguir, né? Isso é o ideal. E o Brasil tem relações tradicionais, históricas com os Estados Unidos e não seria produtivo para o país que isso fosse conturbado pela administração do Donald Trump. Mas é preciso reconhecer que a volta, o retorno do Trump ao poder, resultará numa inevitável reciclagem das relações do Planalto com a Casa Branca, né? Acordos de cooperação que foram firmados pelo Lula com o Joe Biden, acordos sobre combate ao aquecimento global, melhoria das condições de trabalho na era dos aplicativos, tudo isso virou lixo antes de virar realidade. Virou pó com a chegada do Donald Trump. E no relacionamento com o Trump, o Lula, de fato, e ele não é uma manifestação da boca para fora, ele de fato prefere a acomodação ao conflito. O Lula é um personagem acomodatício. Ele costuma lembrar que teve um convívio muito amistoso com o também republicano George W. Bush, em verões passados, não muito distantes, né? Mas ele reconhece também que o cenário é hoje radicalmente outro, né? O Lula antevê conflitos em temas que são caros ao seu governo. Clima, protecionismo, democracia, a regulamentação das big techs. O Lula está aguardando, por assim dizer, os eventuais tiros do Donald Trump para definir o papel que o governo dele e ele próprio vão exercer nesse tiroteio. Ele está preocupado com alguns potenciais efeitos do comportamento futuro do Trump. O prejuízo que um tarifaço do Trump pode impor às exportações brasileiras, o ricochete dos disparos do Trump contra a China, no ano em que o Brasil preside o BRICS, né? O fortalecimento da aliança tácita do movimento internacional de extrema-direita com os mandarins das big techs. O Joe Biden tratava como ameaças à democracia personagens como Musk, Zuckerberg e assemelhados, né? E hoje o Trump o chama de parceiros estratégicos, né? Então o Lula segue, por ora, como disse, a cartilha do pragmatismo diplomático. Depois de revelar durante a campanha a sua torcida pela vitória da Kamala Harris, ele parece ter descoberto o valor do silêncio. Está bem aconselhado, ignorou inclusive o convite para que o Bolsonaro fosse a essas festividades em Washington. Ficou quietinho, deixou que o Supremo vetasse a liberação do passaporte do Bolsonaro. Então, é esse o objetivo dele, manter um relacionamento, tanto quanto possível, amistoso. Mas ele sabe que o que está por vir submete o seu governo, o Palácio do Planalto, as relações do Brasil com os Estados Unidos a riscos. Está tentando calibrar esses riscos. Thales,